meninas, tudo bem? Vamos começar a nossa próxima aula de biossegurança falando um pouquinho das principais doenças infecto-contagiosas na cabine de estética. Então agora a gente vai ver as principais doenças que podem afetar vocês no ambiente de trabalho e os seus clientes também. Vamos lá. Aqui eu coloquei um gráficozinho novamente, vários gráficos aqui misturados, né? Falando um pouquinho das doenças infecciosas ao redor do mundo, né? Então, nesse primeiro a gente vê os países ricos e os países emergentes em cinzinha claro, né? Olha só, a incidência de morte por doença infecciosa. Vejam como que nos países emergentes a taxa de morte em 1970 por doenças infecciosas era muito grande, né, comparado com os países ricos. Em 2015 a gente teve uma diminuição de ambos, então isso muito legal, né? O custo pelo afastamento de trabalho, né, com internação por diarreia, gente. 17,5 milhões de dias de afastamento por diarreia. Uma diarreia que pode ser causada por uma doença infecciosa, né? Aqui alguns casos, então, casos de dengue, de chikungunya, de zika, né? Então, muito altos também. Bom, vamos ver agora os principais tipos de exposição dos profissionais da estética. A que tipos de exposição vocês podem estar sendo afetadas no ambiente de trabalho? Então, começando com as infecções, né, as exposições percutâneas, que são aquelas lesões provocadas por instrumentos pérfuro-cortantes, como, por exemplo, as agulhas, o bisturi, as vidrarias. Aqui tem um exemplo, o Derma Roller, que vocês podem fazer curso e aplicar nas pacientes e nas clientes de vocês, né? Então, vocês estão, sim, dentro desse grupo de exposição, das percutâneas, então, por instrumento pérfuro-cortante. Próximo, infecções mucosas, assim como todas as pessoas que trabalham com qualquer coisa que tem contato com outra pessoa, ela está, sim, afetada por esse tipo de exposição, né? E que exposição é essa? Respingos, né? E respingos envolvendo os olhos, nariz, a boca, a genitália, né? Então, um simples espirro vai espalhar aí um monte de partículas. Então, aerossol, né? Olha só, esse espirro aqui, olha o quanto ele está espalhando de secreção para todo mundo que está ao redor. Então, vocês podem estar correndo risco disso e os pacientes de vocês também. Se vocês não utilizam máscara e estão fazendo um tratamento, vocês espirram, né, tossem, e aí? O paciente de vocês vai ficar com aquela cara, né, tipo, você está sem máscara. Então, por isso a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual, tá? Não na nossa fase agora, gente, porque na nossa fase agora a gente vai ter que usar a máscara em qualquer situação por um bom tempo, tá? As exposições cutâneas, ou seja, quando a pele está não íntegra, né? Então, quando a gente entra em contato com a pele, com dermatite, com feridas abertas, vocês vão lidar muito com isso, né? Vocês estão fazendo um tratamento em uma pessoa que tem acne. Ela vai estar com aquela pele aberta, ela vai estar com aquela lesão, vocês estão correndo o risco de ter esse tipo de exposição. Até mesmo uma pessoa que chega no consultório de vocês com manchinhas pelo corpo, né? Você não sabe o que tem aquela mancha, você não sabe se aquela mancha é uma doença, se ela tá com sarampo, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas antes da gente ver as doenças em específico, né? Vamos relembrar um pouquinho o que são as bactérias, vírus, fungos e parasitas. A gente acabou de ter aula de microbiologia, ela tá fresquinha aqui na nossa cabeça, né? Então a gente viu bastante sobre as bactérias, aqueles seres unicelulares, procariontes, bem pequenininhos, que causam algumas doenças, principalmente doenças que afetam a nossa pele, doenças que afetam o nosso trato respiratório. As bactérias, elas vivem no nosso corpo, elas vivem muito bem, obrigada. Só que quando causam infecção, elas têm oportunidade, elas aproveitam e causam infecção. Já os vírus são aqueles seres acelulares. Muitos pesquisadores os consideram como seres vivos, né? Outros pesquisadores não. Eles necessitam de um organismo para sobreviver. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? E os vírus, eles são muito pequenininhos e eles também causam diversas doenças, né? Os fungos já são seres um pouquinho maiores, eles são
eucariotos, eles podem ser pluricelulares ou unicelulares. Os fungos vão causar infecções um pouquinho mais sérias se pensar que a pessoa tem problemas de imunidade, tá? Doenças de pele, a gente tem as famosas micoses, né? E os parasitas são aqueles seres protozoários, eumintos e nemateumintos que causam infecções também, principalmente no nosso trato digestório. Por que eu falei de tudo isso? Porque agora a gente vai ver algumas doenças específicas. Sei que vocês viram algumas dessas doenças lá em microbiologia, certo? Então a gente vai ver agora as principais que afetam vocês. Começando com o HIV, também conhecido por AIDS, tá? Mas quando a gente fala de AIDS, ele é um termo incorretamente utilizado. Por quê? A infecção é chamada de infecção pelo vírus do HIV, né? AIDS é uma fase do HIV, é uma fase final do HIV, quando a pessoa ela já começa a ter alguns sintomas, né? Associados não só às doenças de base, mas ela também já começa a ter uma perda de função muito grande. Quem causa o vírus HIV e o que vai afetar? O sistema de defesa, né? Então, quando a pessoa está infectada pelo HIV, ela não vai ter sintoma por causa da doença, mas ela vai ter sintomas por causa de infecções recorrentes. O vírus ele se instala nas nossas células de defesa. Eles ficam ali dentro e começam a utilizar o aparato da célula para multiplicação. Então as células param de realizar a função que elas têm que realizar, que é o quê? Que é defender o nosso organismo. O organismo fica debilitado, outras infecções se instalam e aí a gente começa a ter sintomas dessas infecções, né? Então, principalmente infecções causadas por fungos, tá? Algumas infecções causadas por parasitas, infecções bacterianas. A pessoa que tem HIV, ela fica muito tempo doente, ela tá sempre doente, ela tá sempre com gripe, ela acha que tá com pneumonia, né? Ela acha que é algum outro problema e no final ela descobre que tem um HIV e tá debilitando o organismo, tá? Transmissão, principalmente de instrumentos pérfuro-cortantes, né? Não esterilizados e contaminados com sangue, agulhas, seringas. Principal coisa, gente, independente se vocês conhecem aquele cliente, aquele paciente há muito tempo, vocês têm que esterilizar o material de vocês. Vocês não podem confiar, eu conheço ele já tá há muito tempo aqui comigo, eu sei que ele não tem nenhuma doença, né? Mas para a segurança do outro paciente que vai vir e para a segurança de vocês também. Próxima doença, hepatite B e C, tá? As duas hepatites são causadas pelo vírus da hepatite, afetam principalmente o fígado, podendo levar a uma insuficiência hepática e até mesmo a uma cirrose. A transmissão, ela é também pelos materiais contaminados, né? E o vírus, ele fica por volta de 72 horas sobre esses materiais, né? Sobre esses instrumentos. Então, agulhas e seringas devem sempre ser descartadas após o uso. Quando a pessoa tem hepatite B ou a hepatite C é um pouquinho mais grave que a hepatite B, né? Ela tem que sim comunicar a pessoa que está realizando o procedimento, né? Ela tem o dever de comunicar, ela tem que avisar que ela tem hepatite. Pessoas que têm hepatite, por exemplo, vão na manicure, vão na pedicure, elas têm que levar normalmente o alicate, a lixa, tudo dela para ela poder utilizar e não contaminar ninguém. Próxima, a herpes, né? A herpes ela é causada por esse HSV1 e o HSV2. Ela afeta principalmente locais de mucosa, né? Então, principalmente a mucosa oral, né? Os olhos, os genitais, a face, o nariz, a cavidade oral, né? E a transmissão é pelo contato direto com a lesão, ou seja, contato direto com a saliva. Se a pessoa não tá com a lesão, por exemplo, ela não vai transmitir a herpes, né? Mas, por exemplo, se a pessoa tá com a infecção ativa, né? Então, no caso, tá com a feridinha na boca, que normalmente aparece, ela vai sim estar transmitindo. A gripe, olha só, a gripe ela é causada por diversos vírus, né? Então, a gente tem H1N1, agora aí a gente tem o coronavírus, que é considerado uma gripe um pouquinho diferente, né? O que afeta a gripe? Vai afetar as vias respiratórias, desde as vias respiratórias superiores até as vias respiratórias inferiores.
pulmões, né? Então, quando chega nos pulmões, a gente pode desenvolver, sim, uma pneumonia. Transmissão por aerossóis, então ela vai ser transmitida pelo espirro, pelas secreções, pelos olhos, né? Muita gente não lembra dos olhos, então, vou atender um paciente sem o óculos de proteção. Tudo bem, né? Não vai entrar no olho? Vai entrar no olho sim, tem que tomar cuidado sim, também, certo? Por mais que você utilize óculos de grau, utilize por cima o óculos de proteção. Ou manda fazer um óculos de proteção com grau, né? Porque o óculos de proteção, ele é chatinho de utilizar. Próximas micoses, olha só, causada pelos fungos, né? O que vai... As micoses, elas vão afetar principalmente a nossa pele e as nossas unhas, né? E a transmissão por toalhas, lençóis, protetores de cadeira, maca, lixas de unha, lixas de pé, entre outros instrumentos. Então, sempre trocar os lençóis, trocar a roupa de cama de um paciente que está vindo, né? Indo e voltando. Então, sempre trocar de um paciente para o outro. De preferência, fazer essa troca na frente do cliente para ele ver que está sendo feita a higienização da forma correta. O impetigo é uma doença não muito conhecida, pois ela não afeta muito os adultos, ela afeta mais as criancinhas, né? É muito comum as crianças terem o impetigo quando elas são mais novinhas. E o impetigo é causado por bactérias e ela forma essas lesões, né, em formas de bolhas, ficam bolhas muitas vezes com pústula, tá, com pus. E a transmissão é também pelos materiais contaminados, né? Então, a pessoa tem o impetigo, ela tá com aquela lesão, você faz uma limpeza de pele, tem aquelas bolhas, as bolhas podem contaminar o instrumento e podem transmitir para outras pessoas também. Próxima, tuberculose, igual eu falei para vocês, a tuberculose ela já é um caso que no Brasil ela tá em alta, tá, gente? Muita gente tem tuberculose e tem que fazer sim o tratamento dura 6 meses, é um tratamento chato, né? E pessoas que já entraram em contato com alguém que tem a tuberculose tem que fazer o exame, que é o PPD, tem que ir até o infectologista e realizar esse exame, é muito importante, tá? Quem causa? A bactéria Mycobacterium tuberculosis. E a tuberculose, diferente do que muita gente pensa, ela não afeta só os pulmões, mas ela afeta também a pele, os rins, os ossos, os intestinos, o cérebro e a principal forma de transmissão é pelos aerossóis também, pela saliva, né, pelas secreções. Próxima, uma doença muito legal, a escabiose, ou também chamada de sarna, né? Quem que causa sarna? Esse bichinho bonitinho aqui que ele entra na nossa pele, ele vai fazendo um túnelzinho, aí a gente vai sentindo aquela coceira, a gente coça, a gente não sabe o que é, ele se instala ali dentro. Quando ele se instala, já aconteceu a fecundação aqui, então eles fecundam em cima da nossa pele e colocam os ovinhos lá dentro, né? O que causa lesões e coceiras, né? Quem causa é o Sarcoptes scabiei e a principal transmissão é pelo compartilhamento de materiais, né? Então, por isso mesmo, sempre trocar os lençóis, novamente essa informação. A próxima, pediculose, ou também chamada de piolho. Quem transmite? O piolho, né? O que afeta principalmente as regiões com pelos, né? Então, tanto na região dos cabelos, quanto nas regiões pubianas, tá? Nas regiões pubianas, a gente vai ter um outro tipo de piolho, que é o chamado de chato. Ele tem esse nome por causa da forma mesmo, ele é mais achatadinho, tá? E a transmissão, compartilhamento de escova, compartilhamento de materiais, os lençóis também podem ficar contaminados, né? Pincéis, os protetores de cadeira, então tudo tem que ser devidamente higienizado. Agora a gente vai entrar numa próxima parte da aula, que são os tipos de risco em biossegurança. Já que a gente está falando de doença, né? Já que a gente está falando de infecção, vamos ver agora os principais riscos dentro da biossegurança. Aqui, a maioria desses riscos afetam vocês da estética, mas não diretamente, indiretamente, tá? Qual a diferença principal entre risco e perigo? Quando a gente fala de risco, a gente está falando de algo que a gente tem conhecimento de que pode acontecer, tá? Então, por exemplo, eu trabalho em uma mineradora e eu trabalho lá fazendo aquele processo de mineração. Eu sei os riscos que eu estou correndo naquela profissão, né?
Outra coisa, eu trabalho em um laboratório com o coronavírus. Eu sei dos riscos que o coronavírus pode trazer para minha vida. Eu sei muito bem. A gente conhece, né? Já o perigo é quando a gente não conhece a situação. Então a gente está andando na rua, atravessando uma rua, a gente não fica pensando que pode acontecer. A gente sabe que tem os riscos, mas pode acontecer uma coisa inesperada e aí vem o perigo, né? É o desconhecido ou o mal conhecido. A gente tem alguns tipos de riscos principais: físico, químico, biológico, ergonômico e os acidentes. Vamos ver cada um deles. Aqui a gente tem uma representação. O risco ergonômico, né? Então, ele tá sentado aqui muito torto, tá abaixando errado para pegar uma caixa. Aqui também, ali tá carregando um material químico ali, um material radioativo. Vamos começar vendo o risco físico. O risco físico a gente tem algumas coisas incluídas aí, né? Então, ruído, pessoas que trabalham com algum ruído, né? Alguma máquina fazendo muito barulho, temperaturas excessivas. Vocês vão trabalhar com temperaturas excessivas, não temperaturas acima dos 100 graus, mas, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo uma limpeza de pele, vocês estiverem utilizando o oxigênio, aquela máscara de oxigênio, né? Vocês também vão estar trabalhando com as temperaturas excessivas, tanto a máscara quanto o que libera o ozônio, né? Para deixar a pele mais com os poros abertos, tá? Vibrações, então máquinas que têm vibrações muito altas, pressões anormais, radiações, umidade, certo? Então, alguns riscos físicos. Risco químico são dos materiais químicos, então produtos químicos, tá? Sejam eles produtos de limpeza, produtos que vocês vão utilizar para os procedimentos também, né? Então, alguns produtos químicos que podem causar, às vezes, algum problema de pele, muitas vezes alguns problemas nas mucosas, nos olhos, ardência, né? E até mesmo alguns tipos de câncer, dependendo do produto. Vocês não vão utilizar produtos desse tipo, tá? Mas tomar sempre muito cuidado com os produtos químicos, né? No descarte desses produtos. Onde que eu vou jogar esse produto? Eu trabalho com ácido, então eu tenho que ver onde eu vou jogar esse produto da forma correta. A gente vai ter uma aula especificamente para o descarte de resíduos. E risco biológico, a gente tem aqui os vírus, as bactérias, os parasitas, os protozoários, os fungos, os bacilos. Então, risco biológico, vocês vão estar em contato diariamente, em todas as situações, né? Vocês vão estar com risco biológico. Os riscos biológicos podem ocorrer por micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar a doença. Muitas atividades favorecem o contato dos riscos. Então, por exemplo, na indústria, nos hospitais, na limpeza pública, nos laboratórios, nas clínicas de estética também. Então, principalmente, vocês vão estar em contato com esse tipo de risco. A gente tem uma classificação para esses riscos, né? Então, classe 1, classe 2, 3 e 4. Classe 1 não apresenta risco para o manipulador e nem para a comunidade. Classe 2, a gente já tem um risco moderado para o manipulador e fraco para a comunidade. Classe 3, risco grave para o manipulador e moderado para a comunidade. E a classe 4, a gente tem um risco grave para o manipulador e para a comunidade. Isso aqui a gente vê muito nas portas de laboratório, quando um laboratório de pesquisa trabalha com um certo tipo de micro-organismo, ele vai ser classificado, né? Lá no ICB, na USP, não sei quem conhece o Instituto de Ciências Biomédicas, a gente tem um laboratório classe 4, em que a pessoa tem que entrar, tirar a roupa, colocar uma roupa específica para poder entrar no laboratório, trabalhar. Quando ela termina, ela tem que sair, tirar a roupa e fazer a higienização correta. Risco ergonômico, né? Todo tipo de trabalho está incluso o risco ergonômico, né? Que é o esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalho em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de rotina intensa. Então, todo mundo vai estar correndo risco ergonômico,
né? Qualquer lugar que a gente trabalhar, a gente pode até ter uma diária trocada, trocar o dia pela noite, ter muitas tarefas, carregar peso, não ter uma cadeira favorável para aquele trabalho. E aqui a gente tem um mapa de risco. Quem tiver aí clínica vai precisar ter um mapa de risco na porta da clínica. Se vocês pararem para olhar nos hospitais, a gente também tem esse mapa de risco, que é a simbologia das cores. Cada cor, por exemplo, o vinho, risco biológico, o vermelho, risco químico, amarelo, risco ergonômico, azul, mecânico, verde, físico, e de acordo com o tamanho da bolinha, leve, médio ou elevado. Aqui a gente tem uma representação, é uma linha de montagem, né, uma fábrica. Então, cada lugarzinho dessa fábrica vai ter uma bolinha de uma cor diferente, tanto para eles quanto numa clínica de estética, né? Então, vejam, a gente tem aqui alguns riscos, certo? Olha, sala de estética, né, manipulação, banheiro, consultório, aqui a gente tem outra sala, recepção, então alguns riscos que temos nesses locais. Quais são as medidas de controle desses riscos? Então a gente começa com a eliminação, eliminar os riscos. Então, por exemplo, aqui tem um bueiro, né, que estava aberto, ele está fechando o bueiro, então isso você já vai estar eliminando o risco de alguém cair ali dentro. A substituição, então, por exemplo, você substituir aqui, né, ele está usando esse galão químico, está substituindo por um galão reciclável. Então, fazer essa substituição de coisas que podem ser substituídas para melhorar o ambiente e a vida do manipulador e do cliente também. Controle, então, se for utilizar alguma coisa, ter o controle daquilo que está sendo utilizado, fazer sempre prestando muita atenção. Sinalização, para quem está vindo de fora, né? Então, a pessoa ela tem que olhar, ela tem que ver o que está acontecendo, ela tem que ver com o que está sendo trabalhado ali. E a utilização dos EPIs, equipamentos de proteção individual. A gente vai ter uma aula específica para a parte de sinalização e para a parte de EPIs, certo? Bom, essa era a aula de hoje, falando um pouquinho das principais tipos de doenças que acometem vocês da área da estética e falando também um pouquinho dos riscos dentro da biossegurança. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal!